Muito bem, queridos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, caso esteja com ela aí, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Se você está sem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura do texto, pois ele será projetado também nessas TVs aqui da frente, na mesma versão em que eu leio. E você que acompanha a transmissão online, verá também em sua tela o texto sendo exibido para que você possa acompanhar a leitura juntamente comigo. Após 13, 14 semanas, não tenho certeza agora, a gente concluiu as exposições do capítulo 1 dessa carta e entramos agora no capítulo 2 da carta aos Efésios. Se você está acompanhando pela primeira vez, nos visitando aqui ou acompanhando a transmissão online, saiba que nós temos nas plataformas digitais, tanto no YouTube, os vídeos, como no Spotify, Google Podcast, Deezer, os áudios de todas as mensagens anteriores dessa mesma série. Então, se você deseja acompanhar tudo que foi falado na exposição dos versículos do primeiro capítulo dessa carta, todas essas mensagens estão disponíveis para você ouvir, para você compartilhar com outras pessoas e assim crescer um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus e naquilo que ela se aplica para a sua vida. Então vamos ler Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus, registrando as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo para essa igreja de cristãos e cristãs na cidade de Éfeso. Verso 1: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Até aqui, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, é tudo sempre tão especial quando estamos reunidos em Teu nome num encontro como esse. As músicas se tornam mais do que poesia, as orações se tornam muito mais do que palavras que nós verbalizamos na expectativa de que sejam contempladas por alguém maior do que nós. Sabemos que falamos com o Deus de toda a glória, que inclina os ouvidos e escuta atentamente a nossa oração. Sabemos que adoramos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que se assenta no trono do universo e governa todas as coisas, mas também habita no coração do seu povo e é o centro da adoração da sua igreja. E agora, Senhor, eu tenho uma enorme limitação em mim mesmo, nos meus recursos, com a minha habilidade de falar ao coração de tantas pessoas diferentes umas das outras, aqueles que estão aqui, aqueles que estão online. Mas, Senhor, não estamos diante da sabedoria de um outro ser humano, não estamos diante de bons conselhos que nos podem ser dados e aplicados ao viver por alguém que viu mais do que nós ou viveu mais do que nós. Estamos, acima de tudo, diante da Tua palavra, Senhor, a Bíblia, a palavra viva do Deus vivo, e ela tem o poder, a despeito da nossa fraqueza, a despeito da fraqueza daquele que fala e da fraqueza daquele que ouve, ela tem o poder de produzir efeitos eternos e maravilhosos em nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, do Teu trono de glória, troveja em nosso coração pela Tua palavra, fala-nos, Senhor, Deus, e que esta seja uma manhã de salvação pela obra redentora do Teu Espírito entre nós, e que essa seja uma manhã de conserto, de edificação, de restauração da comunhão com Cristo, dos Teus filhos e Tuas filhas, Senhor. Que Teu nome seja glorificado e que nós possamos viver a alegria de, ouvindo a Tua voz, ter a consciência de que pertencemos a Ti e seguimos após o Senhor.
em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, recentemente eu estava pensando, será que já houve uma época em que as pessoas se sentissem tão perplexas a respeito da situação humana como um todo, como em nossos dias? Será que já houve uma época em que as pessoas se sentissem assim, tão sem esperança com relação à humanidade, como tem sido em nossos dias? Eu sei que é verdade que cada geração acaba tendo uma visão ofuscada dos seus próprios problemas, porque ela está tão inserida nos problemas que tem dificuldade de fazer uma análise adequada de tudo que está acontecendo. Por isso, a história é uma disciplina tão importante, porque ela vai nos ajudar lá na frente a lançar um olhar inteligente e mais crítico sobre o passado que a gente até viveu. E então perceber quais foram os erros, quais foram os acertos, os equívocos, e então traçarmos planos de correção da rota, para que a coisa não fique tão ruim outra vez. Mas eu acho que não é muito necessário o esforço da nossa parte para ver aquilo que está bem diante dos nossos olhos, que é a causa desse desânimo, que é a causa dessa desesperança com relação à humanidade que visita o coração de quase todos nós atualmente. Olhamos à nossa volta e percebemos que a gente vive num mundo marcado por muitos problemas, por graves desafios e de muitas esferas diferentes. Por exemplo, a gente vive num mundo marcado por graves problemas econômicos. E esse negócio de uma economia em colapso não é um privilégio do Brasil. Isso está acontecendo das nações mais desenvolvidas às menos desenvolvidas em todos os continentes desse planeta. O tempo todo nós nos deparamos com as notícias do problema econômico que o crescimento populacional desenfreado tem causado em todo o mundo. E que um dos grandes problemas é que são as nações menos desenvolvidas as que mais crescem em população a cada novo ano e aumentam o problema da pobreza, o problema da desigualdade, o problema da miséria. A gente vive num mundo de extrema má utilização dos recursos naturais. Como pode, num país tão farto de água como o Brasil, tantas e tantas pessoas viverem sem acesso à água? Água potável, então, um luxo. Má utilização dos recursos naturais. A gente sabe, pensando em problemas econômicos, o que o desemprego é capaz de causar numa família e numa sociedade, e como em tempos de pandemia isso se tornou mais generalizado. Como isso chegou muito mais perto da gente, como isso atingiu pessoas que nós amamos e talvez até mesmo alguns de nós. Nós sabemos o que a inflação é capaz de fazer. Todo mundo vai no posto de gasolina e tem dificuldade hoje de se dar o luxo de virar para o frentista e falar: meu amigo, completa. Porque completa é muito luxo você completar um tanque hoje com uma gasolina a 6,30 e por aí vai. A gente sabe o custo da inflação e como o nosso dinheiro se tornou mais fraco quando a gente vai no mercado. Como é mais difícil manter uma alimentação com carne vermelha. A gente sabe desses problemas, eles nos visitam. E a gente imagina que se fica difícil para pessoas como nós, que aqui e ali vamos conseguindo administrar os desafios, imagine para aqueles que vivem com muito menos do que nós. E aí a gente se depara com a realidade da fome, que nos envergonha como sociedade. Porque não é uma coisa que acontece num lugar remoto e muito distante de nós, mas muitas vezes é capaz de penetrar o bolsão de riqueza que a gente vive, no lugar confortável que a gente mora, e a poucos metros de nós a gente vê a dura realidade da fome visitando muitas vezes crianças inocentes e pessoas que nada podem fazer por si. Mas não apenas os problemas econômicos, a gente vive num mundo em constante escalada dos conflitos sociais. Século 21, acesso à informação como nunca antes, e o problema do racismo é uma realidade no planeta. Pessoas continuam sendo julgadas pelo tom de sua pele. Pessoas continuam sendo julgadas pela sua origem, pela sua nacionalidade, pelo seu CEP.
A gente vive conflitos sociais causados pela própria política. Veja como nós nos tornamos, como sociedade, idólatras políticos polarizados. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Ou você é afeito a ladrão, ou você é gado. Ou você é mortadela, ou você é coxinha. Isso falando de Brasil, mas no mundo está assim também. Não há diálogo, não há inteligência, não há convergência, só há atrito, só há polarização. A gente olha para a sociedade, não vê apenas problemas sociais. A gente olha para a sociedade e não vê apenas problemas econômicos. A gente vive numa sociedade também marcada pela desorientação moral. E eu acho que você não tem muita dificuldade em concordar comigo. O que é certo e o que é errado? Olha, certo e errado agora são monopólios do indivíduo. Eu digo o que é certo e o que é errado para mim, você diz o que é certo e o que é errado para você, eu não me meto com a sua ideia, você não se mete com a minha, e a gente vive nesse mundo enquanto ele não explode. Então a ética, ela é agora uma ética privada. E isso tem gerado, entre outras coisas, violência, e violência de todas as formas. Você já percebeu como nós somos mais violentos como sociedade? É só olhar para o trânsito. É só perceber a maneira como as pessoas se tratam na rua. A violência se tornou tão natural para nós que ela nem muda mais a nossa rotina. Essa semana passada, na cidade em que eu nasci e fui criado, Niterói, uma mulher foi esfaqueada até a morte na praça de alimentação do maior shopping da cidade. E nenhuma loja fechou, nem mesmo a cafeteria que a mulher trabalhava. As pessoas filmaram, as pessoas fotografaram e depois a vida normal do shopping continuou. E talvez em mesas muito próximas de onde aquela mulher, minutos antes, havia morrido, havia uma família conversando e dando um McLanche feliz para os seus filhos. Porque a violência é tão constante e o nosso problema moral é tão grande que nós banalizamos os efeitos do mal. Isso mostra quanto a vida se tornou uma espécie de objeto, não tem valor, não tem dignidade, apenas a nossa tem. A dos nossos mais queridos, mas os outros são apenas os outros. É essa mentalidade, por exemplo, que deflagra um grave problema moral da sociedade humana, que é a corrupção. Por que eu corrompo o direito do outro? Por que eu me aproprio daquilo que deveria ser da coisa pública e eu torno um bem privado para mim? Porque eu me importo comigo e com os meus. A sociedade que exploda. A gente vê uma sociedade marcada pela desorientação moral, marcada pela promiscuidade também. E esse, queridos, não é o retrato de um mundo imaginário. Eu estou descrevendo aqui para você um lugar muito estranho que você não conhece. Eu estou falando aqui de coisas que você nunca ouve no noticiário e sentimentos e cenários que nunca visitam seu coração como uma preocupação real e um perigo iminente. Nós sabemos que essa é a descrição do mundo em que vivemos. Essa é a descrição da vida que a gente tem experimentado. E o mundo, queridos, é potencialmente terrível assim, porque o próprio ser humano está fora dos eixos. O mundo se encontra como está, porque o ser humano que nele habita está completamente fora dos eixos. E dentro dessa realidade de mundo que a gente vive, dentro dessa imagem que nós estamos olhando nessa manhã, de mundo, de sociedade, de condição humana que tanto desestimula a nossa esperança na sociedade humana e na condição humana como um todo, esse texto que lemos nessa manhã se revela muito atual. Para mim, é impressionante abrir Efésios capítulo 2 e ler os primeiros versos desse capítulo e ter a sensação de que eu estou olhando para alguém que descreve perfeitamente o modus operandi da vida no mundo que eu vivo hoje. É impressionante como que essa mensagem, esse texto é atual, necessário e absurdamente diagnóstico. Um raio-x da vida no mundo como a gente está hoje. E é interessante que Paulo começa aqui o seu capítulo 2 com um tom meio que sufocante.
Eu não sei se você se sente sufocado quando lê esse texto. A NVI, que é a versão que nós utilizamos aqui na igreja, ela é muito fiel ao original. E o texto no grego original, ele começa exatamente dessa forma. Algumas versões mais antigas, Revista e Corrigida, Revista e Atualizada, pega uma expressão lá do versículo 5 e coloca no início, para suavizar um pouco o incômodo, aquela asfixia que dá de ler o relato de Paulo. Então eles colocam assim, lá no começo, ele vos deu vida, estando vós mortos, mas começa assim, ele vos deu vida. Só que no original, e conforme a NVI começa descrevendo, não tem essa vida no começo aqui, vocês estavam mortos em transgressões e pecados nos quais costumavam viver. E ele vai piorando, então é meio que sufocante mesmo você ler a descrição, porque Paulo aqui expõe o pessimismo acerca da condição do homem, e não pense que Paulo era um pessimista. Paulo era um homem muito otimista. Paulo era um homem muito auto-iniciado, encorajado demais. Ele era pessimista com relação à condição humana por si. E nesse sentido ele vai às profundezas do pessimismo. Esse negócio que a gente sente hoje quando olha para a sociedade e diz: o mundo está perdido. Esse negócio que a gente sente hoje quando lê algumas notícias e fala: o ser humano não tem mais jeito. Paulo vai às profundezas desse pessimismo e por isso ele escreve o que escreve, mas depois, nessa mesma passagem, ele vai do pessimismo com relação ao homem às alturas do otimismo com relação a Deus e aquilo que Deus faz por esse homem que nada pode fazer por si. É interessante equilibrar essas duas coisas e olhar para o texto com esse equilíbrio. De um lado, o pessimismo com relação à condição humana, de outro, o otimismo com relação ao que Deus é capaz de fazer. De um lado, o desespero da inalterada situação humana, do outro lado, a fé que surge da obra redentora de Cristo em favor dos homens. Como que a Bíblia, queridos, é ao mesmo tempo realista e consoladora. Você lê a Bíblia e ela não omite os seus erros e os meus erros. Você lê a Bíblia e ela não deixa a gente naquela zona cinzenta tentando dizer: não, o que é errado para o outro, para mim pode ser certo e não tem problema. Ela é luz clara sobre toda e qualquer situação. Ela é a palavra de Deus, definitiva e definidora, e quando Deus fala sobre algo, encerram os argumentos, porque Deus disse. Então ela é extremamente realista, mas ela é ao mesmo tempo consoladora, porque ela expõe a grave situação que nós nos encontramos, mas ela tem uma proposta de esperança para você e para mim com relação a isso. E o que Paulo fala nesses primeiros versos aqui do capítulo 2, deixa em destaque o contraste entre o que o homem é por natureza, aquilo que o ser humano é por natureza, e aquilo que o ser humano pode vir a ser mediante a graça de Deus que opera na vida dele. Então, vamos ao texto. Ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É a descrição de Paulo da humanidade distante de Deus. Qual é a consequência do distanciamento de Deus? É esse retrato: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É interessante que Paulo não fala aqui de uma tribo primitiva, que ela estava assim, então, muito distante de Deus e a sua condição era uma condição de morte. Ele não fala aqui de um segmento mais degradado da sociedade, sabe, aquela coisa que você diz e fala assim: olha, tal lugar é ruim sim, mas aquele outro lá é infinitamente pior, as pessoas são mais cruéis, são mais indiferentes. Não, Paulo não está fazendo essa separação. Paulo não está falando nem apenas da cidade de Éfeso, tão pagã nos seus dias, e para quem ele escreve essa carta, aos cristãos dessa cidade. Não, essa é uma descrição de todas as pessoas, de toda a humanidade, em qualquer tempo, em qualquer cultura. É o diagnóstico que o apóstolo Paulo dá do homem caído no pecado e da sociedade que é resultado da queda do homem e do pecado que se manifesta nela. Vocês estavam mortos. Esse é o quadro que descreve a condição humana por causa do pecado. É assim que a Bíblia diz que estão homens e mulheres afastados de Deus, não vivos, mortos. A morte a qual Paulo se refere aqui não é uma figura de linguagem, tá?
Ele não está usando uma figura de linguagem para ilustrar uma ideia, ela é uma declaração real da condição espiritual de todas as pessoas que estão fora de Cristo. Paulo e a Bíblia, porque em outras passagens a mesma expressão é utilizada, está dizendo que sem Jesus, sem a intervenção de Jesus, sem a graça operada por Jesus Cristo na cruz do Calvário e recebida pela fé por homens e mulheres que ouvem a pregação do Evangelho, sem a vida que Jesus produz na vida do ser humano, a nossa condição é de nenhuma vitalidade espiritual. Nós estamos espiritualmente mortos, não há nenhuma inclinação para Deus, não há nenhum desejo real de conhecer a Deus, muito menos de amá-lo. Por quê? Porque estamos mortos, e o texto diz, mortos em transgressões e mortos em pecados, e às vezes a gente lê a Bíblia e pensa que, por exemplo, esse trecho é parecido com aquele texto lá do Salmo 19, em que o salmista diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Aí você diz, olha, céu e firmamento é a mesma coisa, proclama e anuncia é a mesma coisa. O salmista está apenas usando a linguagem poética, se valendo de palavras diferentes para afirmar uma única coisa. E nos aproximamos às vezes desse texto e pensamos que Paulo está se repetindo, que ele podia apenas falar, vocês estavam mortos na condição de pecado de vocês, mas ele diz, vocês estavam mortos em transgressões e pecados. Mas não é a mesma coisa. São duas palavras diferentes. Transgressões é a palavra traduzida para o português, que vem do grego paraptoma. Paraptoma significa a travessia de uma fronteira proibida. É o limite que está estabelecido e é proibido ultrapassá-lo, mas você vai lá e ultrapassa. É o desvio do caminho correto. É saber que há uma rota e você se desviar dela. E pecado, que é uma palavra que nos é mais comum, é a tradução da palavra grega hamartia. Hamartia significa errar o alvo. Errar o alvo que deveria ser alcançado. E eu não sei se faz sentido para você isso, e se você consegue entender o que essas palavras estão dizendo, mas o que Paulo está falando aqui é que diante de Deus, a nossa condição natural, sem Jesus, é de que nós somos tanto rebeldes, quanto fracassados. Nós somos rebeldes, nós ultrapassamos a fronteira, nós desafiamos o limite, nós damos de costas para a lei, para a regra de Deus e vivemos ao nosso próprio jeito, rebeldes. Mas também diante de Deus nós somos fracassados, esse é o sentido de pecado, nós erramos o alvo, fomos criados para chegar a um alvo e apenas aquele alvo nos confere uma vida plena, apenas aquele alvo nos confere sentido e propósito eterno, apenas aquele alvo nos fará felizes, mas nós erramos, até miramos nele, mas buscamos outras coisas achando que essas coisas vão nos dar aquele mesmo fim e como resultado nós estamos mortos. Nós estamos alheios à vida de Deus, uma vez que a Bíblia toda diz que a verdadeira vida é a comunhão com um Deus vivo. O que Jesus Cristo disse? Esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é uma vida em que eu conheço e me relaciono com Deus, o Deus que é vivo. E se eu não tenho essa relação com Deus, e ela só é possível através de Cristo, eu não tenho vida, mas morte. Não apenas estávamos mortos sem Jesus, mas nós também estávamos, de acordo com esse texto, escravizados. Veja o que Paulo diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, agora a partir do verso 2, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e os seus pensamentos. Às vezes lemos esse texto e pensamos assim, Roberto, o texto não está falando de escravidão, porque ele está dizendo que antigamente nós seguíamos também o mesmo caminho, nós também éramos assim inclinados pelos desejos da própria carne, mas todas as palavras que Paulo se utiliza aqui e a força delas no original em grego comunica essa ideia de que você
estava inserido nessa condição de vida e não podia fazer nada para sair dela. Você era escravo de uma situação. Uma vida escravizada àquelas forças que exerciam total controle e das quais não podíamos nos livrar. Paulo diz: a presente ordem deste mundo, ou seja, um sistema de valores e de condutas da vida no mundo que é contrária a Deus. E Paulo está dizendo: antigamente, vocês viviam guiados, manipulados, inseridos nessa condução de vida, nessa conduta, na presente ordem desse mundo. Mais do que isso, ele fala do príncipe do poder do ar, ou do espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo aqui está falando que nós éramos, sem Cristo, reféns das ações do maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o espírito do nosso inimigo, o inimigo de Deus, o adversário do Senhor, ele atua no mundo e ele atua sobretudo na vida daqueles que não têm Cristo e guiam seus sentimentos e guiam as suas ações e leva a sua maldade, a sua vileza e a podridão do pecado a efeito na vida de tanta gente, causando miséria, causando destruição, causando retaliação, causando violência. E Paulo está dizendo que sem Cristo, numa vida espiritualmente morta, nós éramos reféns da ação dessa força maligna espiritual. E não apenas isso, nós também vivíamos satisfazendo as vontades da carne, ou seja, nós éramos guiados apenas e exclusivamente pelos nossos instintos e pelos nossos desejos. A Bíblia, queridos, está dizendo que era a tudo isso que nós estávamos sujeitos antes de Jesus nos libertar. Sem Cristo, essa era a nossa vida. E esta é, tristemente, a condição que se encontram todas as pessoas hoje não rendidas a Cristo. E eu preciso lembrar você disso. Porque às vezes nós falamos algo assim, mas nós não sentimos de fato o lamento nem a tristeza dessa condição. Eu estou, a partir da Bíblia, dizendo para você nessa manhã, que a vida de algumas pessoas que você ama profundamente e quer bem profundamente, porque estas pessoas não estão em Cristo, não estão rendidas a Cristo, a vida delas é resumida por estas coisas que nós acabamos de dizer. Elas são mortas espiritualmente falando e escravas do próprio pecado, das consequências nefastas das ações do maligno e das inclinações enganosas dos seus próprios desejos e dos seus próprios sentimentos e pensamentos. São cegas. Não, Roberto, elas não são cegas, elas inclusive enxergam melhor do que você que usa óculos. Sim, mas espiritualmente elas são cegas, porque elas não conseguem enxergar a glória de Jesus. Glória que hoje brilha nos seus olhos, glória que hoje brilha em seu coração, que faz você adorar a Deus, que faz você servir a Cristo. Elas estão surdas à voz do Espírito Santo. Elas não têm real amor por Deus, elas não têm nenhuma consciência sensível da realidade pessoal de Deus, que Deus é alguém com quem se pode relacionar, a quem se pode conhecer, a quem se pode amar e receber amor. Para elas, Deus é um conceito, uma ideia, no máximo uma ideia. Elas não são possuídas de nenhum impulso no seu coração na direção de Deus. Elas não podem, como diz a palavra de Deus, clamar com seu espírito a Deus, chamando-o de Abba, Pai. Algo que você e eu fazemos com tanta regularidade hoje, nos dias de dor, nos dias de agonia, nos dias de alegria, nós nos voltamos para Deus e falamos: Pai, tem misericórdia deste teu filho. Pai, obrigado pelo que fazes na vida deste teu filho. Pai, como é bom saber que há um Pai nos céus que me ama, que cuida de mim. Essas pessoas não têm nenhum impulso na direção de Deus como um Pai, elas não têm nenhum anseio pela comunhão com o povo de Deus, nenhum anseio. Isso aqui é uma coisa estranha demais para a estrutura de vida e pensamento delas. Então pense, são pessoas que foram criadas por Deus, elas foram criadas para Deus, mas elas vivem sem Deus. Criadas por Ele, para Ele, mas vivendo sem Ele. Você consegue perceber o quanto isso é trágico?
Isso consegue gerar no teu coração algum tipo de peso por essas vidas? Você consegue perceber o quanto que é crucial a importância da evangelização? Você consegue entender quando a gente fala algo assim, que a razão de ser de uma igreja não é a qualidade dos eventos que ela pode promover para aqueles que dela fazem parte? A qualidade de uma igreja não está nem mesmo nas relações sociais maravilhosas que podemos cultivar com aqueles que dela fazem parte juntamente conosco, mas a razão de ser de uma igreja é que ela se torna essa comunidade cada vez mais ocupada e cheia de terno amor por aqueles que dela ainda não fazem parte, porque estão caminhando nesse mundo sem Deus, sem esperança, sem vida, e nós que conhecemos a verdadeira vida, nos apresentamos como os mensageiros que levam esse amor de Cristo e o Evangelho do Senhor aos povos, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aqueles que são de nossa família. Abrimos os lábios e falamos de Cristo, crendo que é o poder do Espírito Santo que um dia abriu o nosso coração e nos convenceu da nossa condição terrível longe de Deus e nos trouxe para perto, que fará a mesma obra na vida de tanta gente que nós amamos e queremos bem. Eu disse no começo da mensagem que antes de elevar o nosso coração para contemplar a impressionante operação da graça de Deus, Paulo visita as profundezas do pessimismo com relação à condição humana. Veja como ele encerra isso na parte final do verso 3. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Algumas versões trazem a frase completa: como os outros éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Não somente estávamos espiritualmente mortos, não somente estávamos espiritualmente escravizados, mas também estávamos condenados. É isso que significa merecedores da ira de Deus. E eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de entender essa palavra associada a Deus. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade, inclusive, de aceitar essa palavra associada a Deus, e elas têm, então, uma grande dificuldade com a Bíblia. Porque os profetas, os salmistas e os apóstolos, todos eles, Antigo e Novo Testamento, falavam a respeito da santa, da justa ira de Deus contra o pecado. A ira de Deus, para que a gente possa entender, é preciso a gente entender primeiro o que ela não é. A ira de Deus não é como a ira do homem. A ira de Deus não é um mau humor de Deus. Igual você e eu temos de vez em quando um lapso de mau humor e nos sentimos muito irados, como se Deus pudesse perder as estribeiras a qualquer momento. Cuidado, não brinca muito com Deus assim, porque Deus, de repente, ele vai dar a louca em Deus aí, ele vai ficar mal-humorado, aí eu quero ver você aguentar com a ira de Deus. Isso é coisa de homem, isso é coisa de ser humano, não é coisa de Deus. A ira de Deus não é despeito. Outro sentimento muito comum que provoca a ira nos seres humanos: a inveja, o despeito. Olhar para algo que está acontecendo na vida do outro, que está se dando na vida do outro e ter despeito daquela condição. A ira de Deus não é vingança, como a gente muito bem conhece essa ideia de ira. Como dizia o antigo ditado popular, a vingança é um prato que se come frio. E a pessoa fala escorrendo aquele veneno assim no canto da boca, cheio de ódio. A ira de Deus nunca é intempestiva. A Bíblia fala muito sobre a ira de Deus. Eu não tenho condições de abrir todos os textos aqui para mostrar a você, em nome do nosso tempo, o que isso é, mas eu posso te dizer que a ira de Deus é a sua total hostilidade pessoal, justa e santa contra o mal. Porque Deus é santo, porque Deus é absolutamente bom e absolutamente puro, Ele não pode não ter nenhum tipo de reação ao contemplar a realidade do pecado e do mal, tão ofensivo que é a sua própria santidade. Então a ira de Deus é a resposta do Deus absolutamente santo ao pecado e a tudo que o pecado produz no mundo que Deus criou para a sua glória. Você e eu ficamos irados quando ouvimos a notícia de um juiz que vendeu sentença, que não fez a justiça como era dever fazer, que não cumpriu a lei como era dever dele cumprir.
mas que se vendeu e vendeu uma sentença beneficiando alguém que deveria ser condenado. O que nós nos esquecemos é que quando falamos de Deus, falamos daquele que é o supremo juiz e o mais justo do que qualquer outro juiz, e que você e eu vivemos a quebrar a lei que Ele mesmo estabeleceu para um mundo que Ele criou, para vidas que Ele criou. E não podemos esperar menos justiça e retidão do santo juiz do universo do que esperamos de um juiz humano. É por isso que Paulo diz que todos nós estávamos debaixo dessa justa condenação. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. E eu te pergunto, imagine se Paulo parasse a carta aqui. Imagina se ao escrever essa última frase ele colocasse embaixo, atenciosamente, Paulo de Tarso. Imagina se o sermão acabasse agora. É culto de ceia e você precisa me perdoar pelo tempo, porque o sermão deveria acabar agora. Mas ele precisa continuar para que você não saia daqui tão angustiado e agitado no teu coração. Nós só conseguimos entender o Evangelho como a boa notícia de Deus para o mundo, quando nós entendemos a má notícia primeiro. Evangelho nunca será boa nova, enquanto a gente não entender que ele carrega a péssima notícia antes. E é sobre essa péssima notícia que Paulo dedica os 3 primeiros versos que nós lemos. Tudo que vimos até aqui apenas confirma uma coisa: o homem é totalmente incapaz de salvar a si mesmo. O homem não é suficiente em si mesmo, em seus esforços morais, para viver uma vida que agrade a Deus, o Deus que o criou. O homem é, em seu estado natural, um morto espiritual, refém do pecado, distante de Deus e sem esperança no mundo, passível da justa condenação de Deus. E graças a Deus o texto segue. Paulo diz então nos versos 4 e 5: todavia Deus, que é rico em misericórdia. Paulo sobe a escada agora velozmente, do pessimismo para o otimismo. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Meus amigos, em Cristo, e apenas em Cristo, nós passamos da morte para a vida. Em Cristo a gente sai da morte descrita nos primeiros 3 versos para a vida. E essas 2 palavras aqui, tão simples, todavia Deus, contrapõe a condição desesperadora da humanidade caída à iniciativa graciosa de Deus e à ação soberana dele. Nós éramos merecedores da ira. Os nossos pecados nos tornavam merecedores disso. Todavia Deus teve misericórdia de nós e desviou a sua ira de nós para o seu próprio Filho. Você celebrou isso na ceia nessa manhã comigo. A justa ira de Deus, aquele cálice da ira de Deus que os profetas do Antigo Testamento falavam que cada pecado nosso enchia até a medida do cálice transbordar. Aquele cálice transbordou e ele foi bebido não por você nem por mim, mas pelo nosso Salvador na cruz, que assumiu o nosso lugar, a nossa culpa e a nossa condenação. Éramos merecedores da ira, todavia Deus misericordiosamente nos amou, misericordiosamente nos livrou. Estávamos mortos. E os mortos, você sabe, eles não se ressuscitam. Um morto não pode se ressuscitar. Todavia Deus nos deu vida com Cristo. Você vê que coisa linda que o texto está dizendo? Essa era a nossa condição, inalterada por si só. Mas Deus entrou na nossa situação inalterada e mudou o nosso quadro, nos tirou da morte para a vida, nos deu vida em Cristo. Éramos escravos, numa condição de desonra e de incapacidade. Pense você ser um refém dos seus próprios desejos, de um coração que é mau e enganoso. Pense você ser um refém dos seus próprios pensamentos, tantas vezes equivocados e tolos. Pense você ser um refém achando que é livre das ações de um ser espiritual muito mais forte e poderoso que você, que faz da sua vida marionete. Éramos escravos, todavia Deus nos libertou em Cristo para uma nova vida.
uma vida de liberdade no seu amor. Liberdade no seu amor. Queridos, Deus agiu por puro amor e por pura graça para transformar a nossa condição no pecado. E nós jamais deveríamos deixar de considerar as duas partes desse contraste apresentados por Paulo aqui. Nunca esquecer disso. O que nós somos por natureza e o que nós somos pela graça de Deus. Sempre que o seu coração se encher de tola vaidade, sempre que você começar a se considerar mais importante que outras pessoas, sempre que você começar a achar que o seu dinheiro te colocou numa situação melhor do que os outros, que a sua inteligência te torna alguém superior e melhor do que os outros, que a sua espiritualidade faz de você alguém mais santo e diferenciado do que os outros, lembre-se de que Paulo apresentou qual é a sua condição por natureza. Um pecador digno de condenação. Mas todas as vezes que você se entristecer por conta da sua própria condição de pecado, pela sua falta de apetite espiritual, pela sua morosidade em corresponder ao chamado de Jesus para a sua vida, isso talvez te golpear num desânimo e até mesmo com o pensamento de desistir. Eu acho que eu vou desistir da fé, eu acho que eu vou desistir dessa caminhada porque essa vida não é para mim. Lembre do outro contraste apresentado por Paulo, o que você é e o que você se tornou pela graça de Deus. Você não podia ter feito isso por você mesmo, Deus fez e Ele continuará agindo em sua vida, operando através do seu espírito. Nunca perca o contraste da condição humana de um lado, mas da compaixão divina do outro. A justa ira de um Deus que é santo de um lado, mas o incomparável amor dele por nós de outro. A graça salvadora de Deus, queridos, anula por completo a lógica religiosa do mérito humano. Deus não me salvou porque eu mereci. Deus não me salvou porque eu me esforcei. Deus não me salvou porque viu em mim predicados morais muito destacados dos demais homens. Deus não me amou porque olhou para o meu coração e falou, ele é muito mais puro do que o vizinho dele, ele tem pensamentos muito mais santos do que o colega de trabalho dele. Não! Deus me salvou pela sua graça. Diz o texto, deu-nos vida com Cristo, pela graça vocês são salvos. Inevitavelmente eu preciso voltar na semana que vem para esses dois versos 4 e 5, mas aqui eu vou concluir dizendo que eu preciso, na verdade, te dizer hoje, e preciso dizer isso com um senso de urgência, mas também com muito carinho pela sua vida, muito carinho pela sua vida. Se você me ouve nessa manhã, estando aqui entre nós ou estando online acompanhando esse culto, e você não está em Cristo, se Jesus não é o Senhor da sua vida, se Ele não é o Salvador que te livra da condenação que os seus pecados merecem. Roberto, quem disse isso? A Bíblia disse. A própria palavra de Deus disse. Quem me conhece, quem anda perto de mim, sabe como eu gosto de estar perto das pessoas, como eu detesto qualquer tipo de polêmica, como eu gosto de viver de modo agradável, porque eu gosto de gente agradável perto de mim. Então eu jamais me daria a postura altiva, prepotente, de achar que eu sou um tipo de ensinador moral para rebaixar você que me ouve. Não, eu só confio falar as coisas que falo aqui agora porque eu me submeto à autoridade desse livro e do Deus que é o autor desse livro, que é o Senhor. Então eu preciso dizer que se você não tiver a Cristo como Senhor de sua vida, o Salvador que te livra da condenação que os seus pecados merecem, você pode até pensar que está vivo, mas você está espiritualmente morto. Espiritualmente morta. E a Bíblia diz que todos nós que fomos criados por Deus, um dia compareceremos diante do tribunal de Deus e seremos julgados pelas obras da nossa vida. Mas Roberto, você não acabou de falar que a salvação é pela graça e não por obras, como é que Deus vai me julgar por obras? Sim, Deus vai julgar por obras. Se você naquele dia não tiver a obra perfeita de Jesus para apresentar ao Deus, que é Senhor e justo juiz, se você não tiver a obra perfeita de Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, dizendo, Deus, eu me apresento diante de Ti, mas eu não venho aqui diante de Ti apresentar as muitas vigílias de oração que eu participei, as muitas caridades que eu pratiquei, eu não venho aqui apresentar diante de Ti as vezes que eu abri a Bíblia e ensinei a Bíblia para as outras pessoas, nem mesmo as vezes que eu subi num púlpito para pregar, para tanta gente me escutar. Não, Deus, eu não venho aqui apresentar a Ti a minha performance como marido, como pai, ou como cidadão, ou como amigo. Eu venho diante de Ti, justo juiz, santo e soberano Deus, apresentando a Ti a obra
do teu Filho que morreu numa cruz para me tornar aceitável diante de ti. É confiando nele que eu me apresento diante de ti. E estes ouvirão do Pai. Entrem para o descanso eterno. Porque ele verá não o nosso mal ou o nosso pecado, mas o sangue do seu Filho que cobriu a nossa injustiça e o nosso pecado. Mas se você não tiver as obras perfeitas de Jesus para apresentar no lugar das suas, você terá que apresentar as suas obras imperfeitas e os seus pecados não redimidos. E naquele dia você não precisa mais esperar misericórdia. Mas eu também preciso dizer que se você colocar o teu coração diante de Jesus hoje e falar: Senhor, eu quero a Ti como meu Senhor e como meu Salvador, você tem perdão para os seus pecados e você tem certeza da salvação e esperança de que aconteça o que acontecer na sua vida, aqui até o seu último suspiro, você será guardado por esse Cristo que se tornou o seu Senhor e o seu Salvador. Creia em Jesus, receba Jesus, se batize em nome de Jesus, faça parte da igreja que é a comunidade dos discípulos de Jesus no mundo e você verá uma nova e maravilhosa vida surgindo para você. Mas eu também quero falar para você que, assim como eu, sabe que a sua vida foi entregue a Cristo já. Sabe, meus irmãos, a graça que eu prego para você é a mesma que eu necessito para mim. A graça que eu estou aqui pregando para você é a mesma que eu preciso pregar todo dia para o meu coração tão enganoso que ele é. Então eu quero lembrar a você o que eu lembrei ao meu coração essa semana. Se você está em Cristo, você está vivo, você está viva. Há vitalidade espiritual em você. Talvez você não esteja alimentando essa vida, cuidando dela, zelando por ela, buscando mais profundidade nela, mas há vida, não há morte. Então se aproprie dessa vida, prove dessa vida que Jesus te ofereceu e prove dela todos os dias, porque ela é maravilhosa, consoladora, cheia de deleites. Não aceite voltar para aquela antiga condição de morte espiritual. Não aceite se acomodar naquelas práticas de uma vida de quando você não conhecia o Senhor. Não se acomode nesse lugar de descaso com o pecado em nome da grande graça de Deus, mas lembre do que a Bíblia diz: que faremos, pois, pecaremos mais para que a graça de Deus seja ainda mais abundante? De modo nenhum. Como continuaremos no pecado nós, os que para Ele morremos? Você recebeu outra vida, uma vida diante de Deus, então não aceite deixar de vivê-la. Viva a vida que Jesus te ofereceu e leve com urgência a vida de Jesus para todos à sua volta. Para todas à sua volta. Eu desafio a você a fazer algo talvez diferente nessa semana, começando por hoje. Não pense em muita gente, não. Ore por uma pessoa. Pense e ore por uma pessoa. Tenha contato com essa pessoa durante essa semana. Converse com ela. Ore por ela. Veja as oportunidades que Deus te dará de falar mais uma vez do amor de Jesus por ela. Quem sabe você tem condições de convidá-la para estar no domingo aqui com você. Mas deixe Deus alimentar o seu coração, ainda que seja por essa única pessoa, o senso da urgência de que Cristo seja anunciado para ela, para o bem de sua alma, para o bem de seu destino eterno. E eu tenho certeza que esse seu fôlego de falar desse Cristo maravilhoso, desse Jesus maravilhoso, vai ser muito mais intenso e muito mais intensificado, porque você vai perceber que Deus usa você, até você, como usa a mim, um pedaço de gente como eu, cheio de imperfeições e pecados, para falar da grandeza dEle, do amor dEle, da glória dEle, e usa a gente como instrumento do alcance de outras pessoas. Que Deus nos abençoe, queridos, e que nós possamos nos lembrar que em Cristo nós passamos da morte para a vida e que em Jesus todo mundo que vive uma vida que é mera existência biológica pode conhecer a plenitude da vida que Jesus tem para oferecer. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nessa manhã, nesse início de tarde. Senhor, obrigado por esse tempo aqui juntos, Senhor. Obrigado pela vida de pessoas tão queridas que, com as suas vidas tão apertadas, também dispõem desse tempo e estão nesse lugar e assentam-se aqui nessas cadeiras
e com tanta atenção ouvem a Tua palavra, ouvem a pregação. Deus, isso é uma grande alegria para o meu coração. E eu te peço, meu Deus amado, que aquilo que estas pessoas vieram buscar e que só o Senhor pode entregar, aquilo que talvez elas vieram buscar achando que sabem exatamente o que é uma bênção específica, mas o Senhor sabe exatamente o que está por trás do desejo, que elas recebam, Senhor, de Ti. E que esta palavra, Senhor, seja algo que o Teu Espírito Santo produza incômodo no coração, nas horas que virão pela frente, nos dias que virão pela frente nessa semana, de modo que possamos nos lembrar que se estamos em Cristo, se rendemos o nosso coração àquele que é o único e suficiente Salvador do ser humano pecador, nós temos vida e não morte espiritual. Nós não somos mais marionetes nas mãos de Satanás para viver de acordo com seus intentos, nem mesmo reféns dos nossos desejos carnais e equivocados, mas nós somos filhos da graça de Deus em Cristo Jesus, chamados para uma nova vida que glorifica a Deus e que pode ser preenchida pelo Espírito Santo e mais atraída para a presença de Deus e cada vez mais feliz por ter mais de Deus. Lembre-nos disso, Senhor. E para essa pessoa amada, tão amada por Ti, que o Teu Espírito Santo permitiu que até esse momento escutasse essa mensagem, e ela percebe o seu coração agitado no peito, sabendo que esse convite de vida maravilhosa é para ela, é para ele, que o Senhor conduza todas as coisas, para que esse coração se renda totalmente a Cristo, Senhor, que essa pessoa tenha a alegria de passar pelo batismo, que essa pessoa tenha a alegria de ver a sua vida cheia da vida de Jesus, e ela passe então da morte espiritual para a vida plena e abundante que o Senhor tem para oferecer, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui nessa manhã, hoje e para todo sempre, Jesus. Amém e amém.